Fala galerinha, tudo bem com vocês? Lucas aqui na Motim e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como usar o gráfico de pizza no Power BI. Quando que você deve utilizar ele, quando você não deve utilizar, como que a gente configura ele, que apesar de simples, tem vários detalhezinhos que pelo menos da primeira vez eu tenho que te contar. Antes de começar, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui, curte o vídeo na confiança e antes de começar, solta a vinheta. Então, gente, eu estou num dashboard aqui de uma análise de uma agência de viagem. E aí tem várias informações aqui para a gente visualizar. Tem um banco de dados aqui com algumas informações e todo esse material aqui você tem na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser, assiste o vídeo, entende direitinho, depois vai lá, baixa o material e tenta fazer o que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Tem uma coluna aqui, que eu tenho um litoral. O que é isso? Quando eu clico aqui nessa setinha, eu vejo que tem o litoral norte e o sul. Se você já foi lá para Maceió, para Alagoas, estado de Alagoas, e você fez alguns passeios lá, você sabe que, por exemplo, você está lá em Maceió, você pode ir para o norte, né, para cima, e fazer alguns passeios, como ir para Milagres, Maragogi, ou você pode ir para o sul e conhecer a Praia do Francês, o Gunga e por aí vai. Então, essa agência de viagens aqui, a Análise Alagoas Tour 2021, ela tem alguns indicadores aqui. E um dos indicadores dela é o gráfico de pizza, para ver a distribuição de passeios ali por litoral. Então, eu sei que ali eu tenho cerca de 34% indo para o litoral sul e cerca de 66% ali indo para o litoral norte. E aí, como que a gente monta aquele gráfico de pizza ali? Eu vou te mostrar na prática, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nesse quadradinho amarelo para abrir uma aba nova, tá? E aí vou voltar aqui no meu dashboard, vou copiar esse gráfico de pizza, só para usar como referência com vocês. Tem um apoio aqui, para saber onde que a gente quer chegar. Vou deixar ele aqui no cantinho. Como que eu faço, né, para a gente conseguir criar esse gráfico? Antes, eu vou te mostrar as informações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês, eu tenho um banco de dados que já está importado aqui, o material está aqui embaixo. Esse banco de dados aqui, ele veio através do Excel. Então, por exemplo, vou abrir aqui para vocês olharem. Esses arquivos aqui vão estar na descrição. Tem um arquivo aqui, que é um arquivo em Excel, que você vai importar no Power BI. Se você não sabe importar, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você assistir mais e começar mais do zero no Power BI, dar os primeiros passos. Tem uma aula ao vivo bem legal lá. Tem também uma coisa bem interessante para você, que é o seguinte. Quando a gente entra aqui na Power Query, onde a gente importa as informações de vários tratamentos, a gente, quando muda de notebook ou muda de caminho, né, ele dá um problema. Ele fala assim, poxa, não estou achando mais o arquivo de Excel. Então, uma coisa que você tem que fazer, se você baixar o material, é entrar aqui na base, né, que a gente importou, vir aqui em fonte, tá vendo? Quando você baixar o arquivo e editar as configurações. E aí você vai editar aqui as configurações, vai clicar aqui e vai procurar de novo, né, o arquivo que a gente tem. Então, vou clicar aqui em material e vou selecionar aqui o arquivo de Excel. E aí, quando eu aperto OK aqui, né, o Power BI, aí eu volto aqui, na última, vai atualizar tudo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Esse aqui, que tem as informações mais detalhadas dos passeios, a gente também pode configurar aqui, tá vendo? Só que ao invés de ser um arquivo Excel, é um arquivo texto, CSV. Não lembro se é CSV ou se é texto, acho que é texto. Tá? Então, você clica aqui em fechar, aplicar, ele vai atualizar o seu dashboard aqui, só para não dar nenhum problema, tá bom? Se você quiser mexer um pouquinho. E aí você vai ter sua base de dados aqui na direita, tá vendo? Aqui na base Alagoas Tour é onde a gente vai utilizar as informações, tá? Então, só deixa eu atualizar aqui. Uma coisa importante aqui é o seguinte, lá na nossa base de dados, a gente tem uma coluna, que é o litoral norte e sul, e a gente quer ver a distribuição ali, contar. Então, por exemplo, se teve 1000 passeios, né, em 2021, 500 foram para o litoral norte, 500 foram para o litoral sul, tem uma distribuição de 50%. Então, a gente vai chegar nesse resultado. Então, a gente clica aqui na janela, em branco mesmo, tá vendo? Clica aqui em cima no gráfico de pizza, ele vai colocar um gráfico de pizza para a gente configurar, tá? E a gente abre aqui a base de dados, e procura aqui. Então, aquela coluna litoral está aqui, a gente vai arrastar aqui, por exemplo, vou até sair da frente aqui, vou ficar aqui mais em cima, a gente vai pegar esse litoral aqui, e vai arrastar para a legenda, para a gente conseguir quebrar aqui em cores, tá vendo? E ficar mais detalhado as informações. Além disso, como eu quero
de fato, contabilizar aqui o próprio litoral, eu jogo ele em valores também, tá bom? Então, aqui que está o pulo do gato, como que eu falei para vocês no início do vídeo. Você poderia deixar assim? Poderia. Mas, poxa, tem aqui 0,61 mil passeios. Aí tem um percentual aqui que aparece aqui também. Então, como que a gente configura isso? Todo gráfico que você insere no Power BI, né? Esse gráfico aqui que está no meu ladinho, aqui, esses gráficos de coluna, linha, qualquer que seja o visual que você cria, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, clica no gráfico, né? Vem aqui no pincelzinho aqui embaixo, tá vendo? Vem aqui no pincelzinho, e aí tudo que você quiser, você pode fazer aqui configurando o gráfico nesses campos aqui, né? Então, por exemplo, se quiser mudar o tamanho de alguma coisa, você pode escrever tamanho aqui, aí ele vai mostrar, por exemplo, ó, algumas informações que você pode mudar o tamanho. Ah, tamanho da legenda, tamanho do rótulo de dados e por aí vai, tá? Mas vamos no passo a passo aqui para entender um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, em geral, tá vendo? Se a gente for descendo aqui, o que a gente consegue fazer aqui, por exemplo? Ó, se eu mudar aqui a posição, ele vai mudando aqui. Então, se você souber uma posição certinha de alguma coisa que você costuma colocar, tem experiência com isso, beleza, você pode mudar. Mas, no geral, a gente costuma fazer assim, tá bom? Então, fechei aqui. Legenda, o que você pode fazer? Você pode tirar ela, se você quiser, né? Se você tiver um layout do Power BI que deixa mais explícito a legenda, você não precisa usar aqui essa legenda, para não perder espaço, né? Fica muito engessado. Mas se você quisesse deixar no próprio Power BI, você pode configurar aqui a posição, por exemplo, botar, no caso aqui, ó, inferior central, aí ele já vem aqui para baixo, tá? O título, por exemplo, você pode tirar se você quiser. Se for muito óbvio, você pode tirar. Quanto menos informação ali para poluir, melhor. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Tem o título, você pode mudar o nome aqui, a cor, a fonte, o tamanho, no caso aqui, ó, se quiser aumentar um pouquinho, você pode, né? Se quiser botar em negrito aqui, você pode também. E aí você vai futucando um pouquinho aqui para ver o que você acha legal. Eu não sei porquê, mas eu gosto de itálico. Não necessariamente no Power BI, mas no dia a dia, assim, às vezes eu fico usando itálico. Eu achei bonitinho aqui assim. Então, vou deixar aqui assim. Ó, se quiser sublinhado também, você pode, por aí vai. Tá? Além disso, por exemplo, as cores do dado, aqui tem uma coisa legal. Se você já mexeu com design, você sabe que as cores têm códigos, né? Então, quando eu clico aqui no norte, por exemplo, e venho aqui, ó, vou sair aqui da frente, e venho aqui em mais cores, ele pede para mim ou RGB, que é o RGB, né? Red, Green e Blue, ou um código aqui que você pode utilizar. Esse código, aqui na pasta que eu dei para vocês, a gente tem uma identidade visual, uma pastinha com identidade visual. Então, por exemplo, quando eu criei esse dashboard, lá num evento que a gente fez, no final de 2021, eu tenho um PDF aqui, ó, que a gente criou com a logo e tal, e aí eu tinha alguns códigos aqui, tá vendo? Então, por exemplo, o amarelo ele era esse aqui. Vou copiar, e aí vou lá no Power BI e vou colar aqui. Ó, pronto, mudei para amarelo. Aí a mesma coisa eu vou fazer com laranja. Ó. Copiei o código, aí coloquei aqui também, tá bom? Então, assim, esses códigos, essas cores, essa ideia de paleta de cores, tem vários sites recomendando também. Depois dá uma pesquisadinha que é bem legal. Você pode, tipo, não precisa inventar moda, assim, se você não sabe. Tem algumas dicas legais, assim, de combinação de cores que você pode utilizar também, tá bom? Não posso gravar um próximo vídeo falando só disso para vocês. Algumas dicas de design, alguns sites legais para você combinar as cores, algumas formas de roubar as cores de sites que você gosta, e por aí vai. Roubar no sentido assim, essa cor aqui é legal, como que eu descubro o código? Entendeu? Tem um pincelzinho não, um conta-gotas que você faz, tá bom? Então, beleza. Ó, o rótulo de dados aqui a gente pode tirar ou configurar. No caso aqui, a gente vai configurar fazendo o seguinte. Eu não quero mostrar, por exemplo, o valor aqui, eu só quero percentual, para ver distribuição percentual. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, assim, ó, o percentual do total, ele fica assim, tá vendo? E aí eu posso descer aqui um pouquinho e botar aqui, ó, posição do rótulo. Posso botar interno, tá vendo? Aí ele fica aqui, e aí eu vou ter que configurar, por exemplo, ó, aumento o tamanho do texto, aumento aqui, coloco uma cor, se eu quiser, por exemplo, mais escurinha aqui, ó, um pretinho. E aí eu posso, por exemplo, também, se eu quisesse, né, colocar aqui a categoria percentual do total. Aí, por exemplo, ficaria assim já. E aí você poderia tirar a legenda, se você quisesse, não tivesse tanto espaço. Poderia ser uma opção também, entendeu? Além disso, ó, por exemplo, se você for aqui embaixo,
Você pode tirar o título ou configurar ele. Ó, vou botar aqui aquele título que a gente tem, ó. Distribuição percentual por litoral, né? Aí, entre parênteses, os passeios. Tá bom? E uma coisa legal para vocês pensarem no gráfico de pizza é o seguinte, eu até separei um site aqui no Google, eu escrevi aqui, por exemplo, Bad Chart Pie, e aí as pessoas utilizando o gráfico de pizza de uma forma muito ruim. Então, por exemplo, imagina que você tem muita informação, você tem, cara, 20 passeios, aí você vai jogar ali no gráfico de pizza. Cara, você não vai chegar em conclusão nenhuma aqui, né? A conclusão talvez é que tem um que é grande, aí tem um segundo, um terceiro, quarto, o resto é tudo pequenininho, mas fica muito ruim. Então, a dica que eu te dou, né, é o seguinte, sempre quando você for utilizar o gráfico de pizza, sempre utilize quando você tem no máximo ali 3 informações, 2 ou 3 no máximo, tá? Quando fica uma quarta informação, já fica um pouco estranho já, então evite, tá? É isso. Queria dar só essa dica para você, tá bom? Então, a gente configurou até então aqui, ó, ficou legal, deixei redundante aqui mesmo para você tomar a decisão. O título está aqui, a forma que a gente pode dar uma girada, ó, e girando, por exemplo, a gente botar um 150 aqui, fica parecendo um Pac-Man. Aí aqui ele já mudou aqui, tá vendo? Botando esse negocinho. Você pode voltar aqui no rótulo e vir aqui, ó, por exemplo. Deixa eu só te mostrar aqui, ó, tela de fundo, tá vendo? Você pode botar desativado se você não quiser, tá bom? Então, por fim aqui, eu acho que você pode botar uma borda ou tirar a tela de fundo aqui, por exemplo, ó, se você tirar ela não aparece porque ela tiraria o transparente. Mas no caso aqui do nosso outro gráfico, por exemplo, ó, a gente tem uns risquinhos aqui no layout no final, no fundo. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui esse e deixa a tela de fundo, ó, ele ia ficar branco por cima, ia passar por cima do risquinho. Não sei se você está enxergando aí, eu tô. Ó, tirei aqui e ficou com um detalhezinho, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso o que eu queria mostrar para vocês, algo simples, mas essa dica aí de utilizar no máximo 2 ou 3, com 3 informações. Então, ali no litoral a gente só tem 2, norte e sul. E também a gente configurar o gráfico de pizza ali, que tem vários detalhezinhos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. A gente se vê nos próximos vídeos aí no YouTube. Valeu, gente!